Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar nosso estudo sobre dinâmica. Porém, nessa aula vamos estudar uma ferramenta muito importante quando nós precisamos calcular a força resultante que age sobre os corpos. Essa ferramenta é o diagrama de corpo livre. Quando observamos um corpo extenso, é muito difícil dizer onde exatamente as forças estão agindo nesse objeto. Por isso, costumamos representá-lo por meio de um ponto, e colocamos esse ponto exatamente na origem dos eixos cartesianos. Sabendo disso, vamos ver agora como se constrói esse diagrama. Vamos mais uma vez utilizar o exemplo do livro. Sabemos que quando deixamos um livro sobre uma superfície plana, além da força-peso, que é a atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele, aparece também a força normal, direcionada para cima. Essas duas forças se equilibram e vão fazer com que ele permaneça em repouso. Vamos ver agora como fazer um diagrama de corpo livre para o livro. Antes de falar do diagrama de corpo livre, vamos relembrar o que é um plano cartesiano. Vamos lembrar que temos o eixo x e o eixo y. O eixo x estando na horizontal e o eixo y na vertical. O ponto de encontro entre esses dois eixos é chamado de origem. Aqui temos um diagrama de corpo livre para o livro. Observe que o ponto de encontro entre os dois eixos, ou seja, a origem, representa o livro por inteiro. Observe que no diagrama podemos ter uma noção exata de quais são as forças que estão agindo sobre o objeto. Além do que, temos uma noção de onde elas estão agindo. Dessa forma, podemos ver claramente que o objeto está em equilíbrio, porque temos o peso sendo vertical para baixo e a força normal sendo vertical para cima. Desse modo, a força resultante que age sobre o livro é zero. Se em vez de um só livro nós usássemos dois, obviamente a força-peso seria maior, e por consequência disso, a força normal também seria maior. Nesse caso, na hora de fazer o diagrama do corpo livre, devemos colocar vetores mais longos para representar o módulo das forças, mas a direção e o sentido permaneceriam os mesmos. Vamos utilizar agora o exemplo de um quadro sendo pendurado por dois barbantes. Nesse caso, temos dois tipos de força agindo: a força peso, vertical para baixo, e as forças de tensão, agindo nos dois fios. Vamos construir o diagrama de corpo livre para essa situação. Temos aqui o diagrama de corpo livre para o quadro. Perceba mais uma vez que o quadro é representado pelo ponto na origem do sistema cartesiano. O peso, mais uma vez, aponta para baixo, sendo que as duas forças de tensão estão apontando para cima. Observe também que as forças de tensão não são verticais, elas estão inclinadas. Isso acontece porque os fios também estão inclinados. Nesse caso, podemos ver também que as forças se cancelam, pois as duas tensões puxam o objeto para cima. As forças no eixo x são os componentes horizontais da tensão, que também se cancelam. Desse modo, sabemos que o corpo também está em equilíbrio. Se tivermos uma situação envolvendo a força elástica, também podemos construir um diagrama de corpo livre. Nessa situação, temos um alicate pendurado por uma mola. Vamos fazer o diagrama de corpo livre do alicate. Temos aqui também o diagrama de corpo livre para essa situação. Observe mais uma vez que o objeto todo é representado por um ponto. É importante ressaltar que estamos fazendo o diagrama de corpo livre do alicate, ou seja, o diagrama de corpo livre é de um objeto em específico. Nesse caso, não podemos dizer que esse diagrama de corpo livre é da mola, e sim apenas do alicate. Observe mais uma vez que temos a força peso para baixo e a força elástica para cima. As duas se equilibram. Portanto, o objeto permanece em repouso. A última situação que vamos analisar nessa aula vai ser uma situação onde temos um plano inclinado. Nesse caso, temos também a força de atrito. É ela que impede que o peso derrube os objetos. Vamos ver como ficaria um diagrama de corpo livre nessa situação. Nesse caso em específico, temos duas opções. Temos aqui o diagrama de corpo livre para os dois livros. Observe um detalhe: o peso continua vertical e para baixo. Porém, nesse caso, a força normal não é vertical, ela é inclinada, porque o contato entre as duas superfícies também é inclinado. Perceba que nesse caso, a força de atrito acompanha o contato entre as duas superfícies, e nesse caso vai ser inclinado também. Perceba que temos duas forças que não acompanham a mesma direção dos eixos. Isso pode ser um problema na hora de fazer o cálculo e dar mais trabalho. Temos outra maneira de fazer esse diagrama de maneira que fique mais fácil na hora de calcular. Não há nenhum problema em usarmos o plano cartesiano de maneira inclinada, para acompanhar o contato entre as duas superfícies. Dessa maneira, podemos colocar o eixo x acompanhando a superfície de contato, e o eixo y obrigatoriamente vai ter que ficar vertical. Vamos ver como ficaria o diagrama do corpo livre nessa situação. Nesse caso, temos também todas as forças que estão agindo sobre o corpo.
Porém, agora a força normal e a força de atrito acompanham a direção dos eixos, e a força peso continua vertical. Essa maneira de construir o diagrama facilita na hora de fazer os cálculos, já que temos dois vetores acompanhando a direção dos eixos, e apenas um que deverá ser decomposto. Comparando os dois diagramas, podemos perceber que a direção e o sentido das forças não mudam. O que muda é apenas a direção dos eixos. Bom, pessoal, para encerrar essa aula, eu gostaria de lembrar de alguns conceitos muito importantes. Primeiro, o diagrama de corpo livre é o diagrama de um objeto, ou seja, devemos escolher muito bem qual objeto estamos representando. Segundo, sempre vamos representar esse objeto todo por um ponto na origem do sistema de coordenadas. Terceiro, observe exatamente qual é a direção e o sentido das forças que estão agindo nesse objeto e faça o desenho a partir desse ponto na origem do sistema. Na próxima aula, vamos aprender como fazer a soma de vetores, que vai nos possibilitar calcular a força resultante que age sobre um corpo. Bons estudos e até a próxima!